Seu Alfredo, você podia falar para a gente o nome completo do senhor, data e local de nascimento? Bom, primeiramente, boa tarde. É uma satisfação muito grande em poder estar aqui, ter atendido o pedido do Bruno, embora não conhecesse pessoalmente, mas me convidou e eu estou sempre à disposição, no caso, quando é para se falar a respeito da minha carreira, que para mim foi muito importante, né? Então, eu fiz uma carreira normal no futebol, mas tive que passar por muitos e muitos obstáculos, né? Então, aí o nome completo do senhor? Meu nome é Alfredo Mostarda Filho. Tá, e o senhor nasceu quando? Eu nasci no dia 18 de outubro de 1946. Em São Paulo? Em São Paulo, nasci na Penha. Na Penha. Conta um pouquinho pra gente da infância do senhor, da família do senhor, como que era essa... Bom, o pai do senhor fazia o quê? A mãe? Mostarda, suponho que é italiano? Eu sou descendente por parte do meu pai de italiano e por parte da minha mãe portugueses. Meus avós maternos eram portugueses e paternos italianos, né? Então eu, no caso, uma infância, sabe, abaixo daquilo que normalmente vive hoje o brasileiro, né? Então a gente tinha uma dificuldade muito grande em poder ter as coisas. Meu pai trabalhava, meu pai era soldador, trabalhava numa firma que fazia fogões e minha mãe também era tecelã, ela também trabalhava. Então eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, eu já botava a chaleira no fogo, sabendo que minha mãe ia chegar às 5h30. Então eu botava uma chaleira no fogo para poder ferver. Assim que ela chegasse, ela já fazia a comida para a gente, né? Arroz, essas coisas todas. Então a gente sempre... Eu morava muito perto da minha avó, por parte da minha mãe. Então a gente tinha uma certa cobertura nesse setor, né? Mas foi uma infância um tanto... Você tem ideia, eu vim ter uma bicicleta, coisa que uma criança... na época adorava, né? Menino, futebol, bola, essas coisas todas, mas não era tanto. Era mais, no caso de uma bicicleta, agradava muito mais uma criança. E eu vim ter uma bicicleta já com 13 anos de idade. O meu tio comprou, meu irmão da minha mãe, comprou uma bicicleta nova para a filha dele. E aquela bicicleta antiga dela, ele me deu. Até a molecada ainda brincava, né? Pô, a tua não tem cano, hein? Não sei o quê, e começava aquela brincadeira toda, mas eu fui ter uma bicicleta, coisa que uma criança adora, fui ter com 13 anos de idade. Então, era uma dificuldade muito grande. A gente pagava aluguel, entendeu? Então, bom, meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, tudo para poder, no caso, manter a casa, comprar o alimento para poder... Vocês eram em quantos irmãos? O senhor era em quantos irmãos? Eu tenho um irmão, ele é 2 anos mais novo do que eu. E anteriormente minha mãe tinha tido um outro menino, né? E tinha aquela época problema de tosse comprida, aquela coisa, e acabou falecendo. Por causa que se engasgou, aquela tosse, aquela coisa toda, e acabou, no caso, falecendo. Aí eu nasci, depois nasceu o meu irmão. Aí minha mãe encerrou a fábrica. E já foi na Penha que o senhor nasceu? Eles moravam lá na Penha? Isso tudo na Penha. O senhor sabe como eles se conheceram? O seu pai e sua Meu mãe? pai com a minha mãe? O meu pai, ele gostava muito de bailes, né? Principalmente final de semana, essas coisas todas. E foi num clube que tinha perto da minha casa, que eles acabaram se conhecendo. Começou a namorar, aquela coisa toda, e acabaram... muito pouco tempo, parece que meu pai namorou 1 ano e 11 meses. Então foi um negócio meio rápido, aí casou, embora meio rápido, que eu digo, é no setor de casamento, né? De permanecer junto, porque o meio rápido é agora, né? Mas eles eram moradores ali da Penha também? A sua mãe também morava ali? O meu pai, ele morava na Penha, morava ali uma travessa
da Celso Garcia, né? Sei. E a minha mãe morava mais afastada, ali perto da estação do metrô, né, da Penha. Então eles acabaram se conhecendo no baile, e aí foi onde rolou. E seu pai desde pequeno te incentivava ao futebol ou foi alguma descoberta por algum outro meio? Não, veja bem, o futebol em si, eu no caso comecei a praticar esporte, no caso, no União Rio Branco da Penha, que era um clube onde foi feito uma união de duas equipes que tinham, era Palmeirinha e Herói Brasil, duas equipes de várzea. E o Júlio Botelho, que foi, no caso, ponta direita do Palmeiras, jogou na Itália, tudo, ele resolveu unir essas duas equipes e construiu um ginásio para que essa equipe, no caso, fizesse, no caso, um nome, né? Mudou de nome, passou a se chamar União Rio Branco, União pela união das duas equipes, e União Rio Branco foi determinado o clube, né? Então eu, no caso de garoto, praticamente com 15 anos de idade, eu já jogava no primeiro quadro do time do União Rio Branco. Então, primeiro quadro, eu com 15 anos e tinha jogadores, no caso mesmo, eu jogava de back central, e o meu quarto zagueiro tinha 26 anos de idade, então a diferença muito grande, né? Então, praticamente já eram adultos e eu ainda era um garoto, né? E numa dessas, no aniversário do clube, o Júlio Botelho convidou, através do Mário Travalini, que era o técnico do Palmeiras, da equipe inferior, né? Aí convidou o infantil e juvenil para jogar contra o primeiro e segundo quadro do União Rio Branco da Penha. E nós, no caso, fizemos uma partida muito boa, né? O jogo ficou 1-1. O jogo foi lá na Penha? Foi lá na Penha. Ficou 1-1 e eu tive um destaque muito bom no jogo, né? E o Jorge também, que era um lateral direito, que também jogava no Rio Branco, que nós fomos os dois convidados para poder participar do Juvenil do Palmeiras. E nós fomos, pegávamos o ônibus do Penha Lapa, pegávamos na Penha e rodava 1h30 mais ou menos para chegar no Parque Antártica, né? Porque ele ia, pegava a Avenida São João direto, essa coisa toda, então era uma pauleira. Então, normalmente a gente treinava de quarta e sexta-feira. Então a gente começou. Então aconteceu o seguinte, o meu pai, indiretamente, ele não queria que eu jogasse futebol, porque naquela época ainda era aquele negócio, né? Quem dava sorte, já estourava logo. Quem não dava sorte, então falava, não, o cara não quer trabalhar, o cara quer a puta de um vagabundo, o cara quer se encostar no negócio de jogador de futebol, né? Então meu pai achava também que não era para mim, que ele tinha me colocado no Senai e eu estava fazendo o curso de torneiro mecânico. Então, no caso as faltas que eu tinha no Senai, eu já tinha tinha recebido diversos bilhetes que, se continuasse dessa forma, que eu iria perder essa condição de poder estudar de graça no Senai, né? Então ele falou, não, você não vai jogar mais futebol, não sei o quê, e resolveu me botar na cabeça que eu não tinha que jogar mais futebol. Eu fiquei, lógico, chateado, muito magoado, saio de uma equipe de várzea, vou jogar no Palmeiras, começo a jogar na equipe juvenil, o time foi logo o primeiro ano, foi campeão, então eu fiquei meio chateado, mas naquele tempo o pai determinava e era fim de papo, né? Então acontece que ele falou, se caso você conseguisse diplomar lá no Senai, conseguiu o diploma de torneiro mecânico, aí você tem uma profissão, aí você pode tentar o que você quiser, mas pelo menos você tem uma profissão. Eu falei, tá bom. Aí foi onde eu continuei estudando essa coisa toda e logo após, deu 8 meses depois, eu consegui
me diplomar, tornei mecânico, tudo, e eu acabei, no caso, optando, no caso, falei, pô, eu vou voltar, no caso, a treinar. Mas em algum momento você abandonou o futebol? Eu pra se tornar tive torneio? um certo afastamento, né? Nesses 8 meses. O Você lembra que ano foi isso? Foi em 1965. Ah, tá. Aí em 66, aí o Julinho falou para mim, pô, você está perdendo a oportunidade, porque você está jogando, no caso, você tem total condição de poder engrenar numa dessa, né? Poder. Então eu falei, bom, tudo bem. Aí ele arrumou de novo e eu passei a treinar. Uhum. Aí passei a treinar e aí meu pai ele falava para mim, falou, pô, para rapaz, com isso, você não joga nada, você quer. Então eu achava o seguinte, eu falei, pô, eu vou demonstrar para ele, e ele me dava um incentivo ao contrário, né? Uhum. Então eu vou mostrar para ele que eu tenho condição de jogar, né? O pai do senhor torcia para qual time? Quem? O pai do senhor. Não, eles eram tudo corintiano, né? É porque só foi pro Palmeiras que ele tava. Não, eu acho que não chegou a ser, mas era meus avós, por parte da minha mãe, meu pai, meu irmão. E os avós italianos também, corintianos? Não, esses não, esses gostavam do Palestra, né? O senhor era corintiano? Como criança, no caso, né? Então era mais influência do pai, né? Uhum. Então eu, no caso, eu torcia, assim, gostava de ver jogos do Corinthians, essa coisa toda, mas aí eu falei, pô, eu vou devo mostrar para ele que, de fato, eu tenho condição. Então, quando nós fomos campeões lá no Palmeiras Juvenil, aí apareceu o Cruzeiro de Porto Alegre. E, pô, eu ganhava, eles davam uma ajuda de custo, seria na época, o dinheiro, depois disso, depois de 65, 66, mudou já quantas vezes, né? Mas era uma base mais ou menos, hoje seria R$ 400. E aí veio o time lá de Porto Alegre e me ofereceram R$ 1.000 para mim poder jogar lá. Aí eu fui. E o Cruzeiro de Porto Alegre era uma não era considerado time grande era o Internacional e o Grêmio, né? E era bem de frente o campo do Grêmio, o campo desse time lá, do Cruzeiro, né? Cruzeiro de Porto Alegre. E a gente dormia na concentração, e a concentração era embaixo bem colado, o cemitério, né? Então os caras acendiam vela na porta do campo, aquela coisa toda, a gente acordava às vezes, né? Ia dar uma olhada lá fora, dava até arrepio, né? Então a gente ficava meio receoso, né? Que os caras falavam, ih, rapaz, costuma sair defunto da campa, essa coisa toda, né? E a gente garoto, né? Falei, pô, será que isso é possível? Mas fiquei 6 meses lá. Aí acontece... Isso nos juniores ainda? Juniores. Eu não tinha assinado ainda contrato profissional. Aí eles começaram a atrasar o pagamento e aí tinha dificuldade para a gente comer. Tinha uma senhora que fazia comida para a gente na concentração. Então ela fazia às vezes feijão com polenta, que não tinha outra coisa para poder fazer. Aí uma vez me encheu tanta paciência que eu peguei o presidente do clube lá, era um cara muito conceituado, muito famoso no caso do Rio Grande do Sul, através do esporte, o Rubens Hofmaster, né? Uhum. Ele foi presidente da Federação Gaúcha, tudo. E ele era o presidente dessa época, o presidente do Cruzeiro. E eu peguei e fui lá. Ele tinha uma casa lotérica no centro da cidade. E eu fui lá. Fui lá e falei, pô, presidente, vou fazer o seguinte, eu vou ligar, vou pegar aqui no orelhão, que nem dinheiro para isso eu tenho para poder ligar, mas eu vou ligar no orelhão aí para tentar conseguir falar com o presidente do Palmeiras, falar que eu estou passando fome, a gente está passando necessidade, pô, a gente está morando num lugar que não tem condição. Então, tudo que você prometeu para nós lá em São Paulo, você está fazendo o contrário. Não, o que é isso? Me levou no restaurante. Quer dizer, eu fui no restaurante e comi uma churrascada com ele, essa coisa toda, mas e os outros que estavam lá? Aí eu comecei a me revoltar, né? Aí eu falei, não, eu não vou ficar mais aqui, eu vou, e se for para poder mandar o Palmeiras me mandar o dinheiro para mim poder pegar a passagem embora, mas eu não vou ficar mais aqui, não.
Aí ele pegou e falou, então vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais um mês e eu te dou a liberação e você volta. Eu voltei, aí logo em seguida veio o time do Marcílio Dias, de Santa Catarina. Aí eu fui para o Marcílio Dias, fiquei 7 meses também. E aí disputando campeonatos, essa coisa toda. Aí terminou com o Marcílio Dias e aí fui ganhar R$ 1.200 por mês. Aí depois... Aí você já se profissionalizou, então? Aí já comecei a jogar profissionalmente, né? Foi Então, o primeiro contrato, 68. Dias. É. Então, você tinha então 22 anos, é isso? Não, mais ou menos. 21 para 22. Então aí já passei a ser profissional, né? Assinei contrato profissional, tudo. E aí me botaram no hotel, quer dizer, no hotel, né, tranquilo, né? Porque, pô, tem comida, ó, você chega no horário, tem comida, essa coisa toda. Tranquilo, com as roupas lavadas, ó, tudo bem, foi tudo legal no Marcílio Dias. Aí eu voltei pro Palmeiras e o Palmeiras resolveu me me deram uma oportunidade de eu começar a treinar junto com os profissionais, a gente treinava junto com o time aspirante que tinha na época, né? Então eu passei a jogar no aspirante do Palmeiras. E do aspirante do Palmeiras tinha um diretor do Palmeiras, Domingos Iannacone, que era dono da TV do Brás, muito famosa aqui em São Paulo. E era ali no Brás a loja dele, né? E ele tinha uma transação, um negócio de... Porque 1970 foi o ano que começou a Zona Franca de Manaus. Então o Domingos Iannacone trazia muita mercadoria de lá, né? Por baixo do pano, essas coisas todas, né? Então tinha um coronel, que se chama Coronel Nepper, né? Lá em Manaus. Então tinha um relacionamento muito grande com ele, então ele trazia, chegava no avião, o caminhão com a mercadoria toda por trás do aeroporto, entrava lá, botava a mercadoria toda no avião. Então, naquela época, não sei se hoje ainda há essa possibilidade, mas naquela época havia muito problema do cara fazer determinadas coisas sem a polícia, sem o pessoal ficar sabendo da alfândega, essas coisas todas, né? Então, Domingos Iannacone passou a adquirir muito material lá da Zona Franca e com isso nós fomos emprestados. Fui eu, o Aveiro, que era um back central que jogava também no aspirante do Palmeiras, não chegou a ser profissional. Tupanzinho, centroavante, que jogou no Grêmio, jogou no Palmeiras, teve uma fase muito grande no Palmeiras, artilheiro. E Geraldo José, que foi ponta direita, que jogou no Corinthians também. Então nós fomos emprestados para o Nacional de Manaus. E fomos emprestados e fomos montando um time e o time foi campeão paranaense. Depois de muitos anos, o Nacional de Manaus, no caso, na época, ele era a torcida do Corinthians, aqui em São Paulo, né? Tinha uma tremenda torcida, tudo. E, pô, nós fizemos uma campanha boa, fomos campeão, tudo. E eles queriam que eu retornasse para poder ficar mais algum tempo lá. Aí o Rubens Minelli me viu treinando no Parque Antártico e me inscreveu na Libertadores. Então eu fiquei na reserva do Nelson Coruja, que era o quarto zagueiro que tinha vindo da Portuguesa, veio para o Palmeiras. Eu fiquei na reserva do Nelson Coruja, na Libertadores. Então viajamos para o Peru, viajamos para Caracas. Então, tem uma opção de jogos. Você chegou a jogar já de imediato? Aí o Nelson, ele gostava muito de mim, ele tinha uma simpatia muito grande por mim, e ele falou: Alfredo, eu vou fazer o seguinte, quando faltar, veja bem, quando faltar uns 20 minutos, mais ou menos, 25, eu vou falar que estou machucado, aí você entra no meu lugar. Principalmente se o time estiver ganhando, né? Se estiver perdendo, não. Não vou te botar numa fria. Eu falei, tá bom. Aí comecei a entrar, entrei no Peru, 20 minutos, entrei 15 minutos na Guatemala. Então, que isso já foi, no caso, me dando uma certa bagagem. Embora, no caso, os clubes que eu tinha passado, eu já não sentia mais aquele problema, não. Pô, o cara é garoto, o cara nunca jogou no time do Palmeiras, pegar um time grande, o cara vai
vai tremer, né? Então eu já não tinha mais esse tipo de problema, não. E depois outra, o aspirante também jogava na preliminar do time principal. Então a gente já pegava o estádio cheio, né? Então isso me fez, no caso, ir amadurecendo muito rapidamente, né? Então foi quando, no caso, me emprestaram para o América de São José do Rio Preto. E o América foi campeão do Paulistinha. E eu estava nessa equipe. Então, o Oswaldo Brandão, que assumiu no ano seguinte, isso foi em 71, e ele assumiu para ser o técnico do Palmeiras no início de 72. Aí o Oswaldo Brandão, ele era comentarista da TV Tupi. Ele fazia os comentários com o Walter Abrão. Então ele no caso, começou a olhar alguns jogadores que ele estava precisando. Então ele fez uma relação de jogadores que ele precisava, mais aqueles que tinha no Palmeiras, né, que ele ia querer, que ele viu o treinamento do Palmeiras. Falou, olha, esses jogadores servem para mim, mais esses daqui. Aí deu mais uma relação com o Palmeiras. Aí ele chegou no Palmeiras, os caras pegaram o Alfredo, né? E tinha um outro Alfredo do Guarani, tinha uns outros negócios de Alfredo por aí. Então aí o diretor falou, mas Alfredo? Ele falou, um Alfredo que joga camisa 5 do América de São José do Rio Preto, que eu era médio volante no América e eu fazia o cabeça de área, né? Eu dava o primeiro combate. Então ele falou que queria o Alfredo que jogou no América. Aí os diretores do Palmeiras ligaram para lá e falaram, qual é esse Alfredo? Esse que vocês emprestaram para nós. Falei, então excelente, né? Não precisamos comprar. Então ele ia estar aqui no Palmeiras já. Então tudo bem. Aí veio uma carta para minha casa que para mim me apresentar no dia 4 de janeiro de 72. Aí eu me apresentei no Palmeiras já com o seu Oswaldo Brandão. Aí, como era aquela tremenda, daquela problema, que não querem jogador das equipes de base, o Palmeiras tem condição de contratar jogadores de nome, então interessa, no caso, o jogador que todo mundo conhece. O torcedor quer ver estrela e não cara que saiu do juvenil agora, né? Aí o Oswaldo Brandão falou, não, para mim não interessa, porque eu vi ele jogando no América, ele tem condição de ficar aqui com a gente, sim. Aí eu me apresentei para ele, eu falei, seu Oswaldo, o negócio é o seguinte, eu no América, eu tenho certeza que eu vou voltar e vou continuar jogando. Só que aqui no Palmeiras, eu não sei nem se vou concentrar, porque eles não querem jogador de juvenil. Ele falou, eles não querem, eu não tenho nada a ver com a opinião deles. Eu que vou mandar, eu que mando. Ele era meio autoritário mesmo, né? Eu que mando na equipe, são jogadores que eu quero, ninguém vai me falar quem eu devo colocar. Falei, tudo bem. Aí eu comecei a treinar. Mas uns meses antes, uns 2, 3 meses antes, eles tinham negociado o Baldock, que chegou, no caso, na seleção brasileira de 70, né? Ele foi reserva do Brito, né? E o Baldock foi transferido para o Corinthians e nessa transferência entrou dinheiro para o Palmeiras e mais o passe do Polaco, que era um quarto zagueiro, tinha vindo lá de Rancharia, né? Então o Polaco vinha fazendo os 2 amistosos que o Brandão já tinha assumido, ele fez os 2 primeiros amistosos. E o Brandão falou para mim, Alfredo, vai um diretor, Domingos Anaconda, vai na tua casa, vai acertar o contrato com você e você vê se faz força para poder aceitar, porque eu tenho um pressentimento de que você tem tudo para poder jogar no meu time. Eu falei, tá bom. Falando isso do treinador, né? Falei, tenho grandes possibilidades, né? Aí fiquei na reserva num amistoso que teve, até foi uma equipe de fora que veio aqui jogar no Parque Antártico, um amistoso, e o Polaco jogou. E eu fiquei na reserva. Aí no finalzinho, se faltava 10 minutos, ele me colocou para poder jogar. Aí eu entrei, mas quase nem peguei na bola, porque 10 minutos só, né?
Aí ia ter o primeiro torneio, Mar del Plata, no Uruguai e na Argentina. Então nós viajamos. Então eu já estava na relação, tudo, e nós viajamos para o Uruguai. Aí chegou no Uruguai, pegamos o Nacional do Uruguai, primeira equipe, que era o time bom deles lá, né? Aí pegamos o Nacional do Uruguai e o Palmeiras, o polaco jogando, eu no banco, e o Palmeiras forçando, saindo para cima, tudo, e fez o primeiro gol. Fez o primeiro gol, aí já o time dele já começou a se apavorar, começar a errar muito passe, aquelas coisas todas. Aí faltava aqui uns 25 minutos para terminar o jogo. O polaco, meteram uma bola nas costas do Zeca, que era o lateral esquerdo. O polaco saiu na cobertura. Quando ele foi jogar a bola para escanteio, o cara veio na corrida e deu uma porrada no joelho dele. Ele caiu, o cara caiu por cima dele e estourou o ligamento. Aí ele saiu carregado de maca, tudo. O Brandão, Alfredo, aquece. Aí aqueci e entrei. Na primeira partida, um jogo, né? Um jogo interessante que. Então eu entrei, aí o time do Palmeiras fez o segundo gol. Até o Manga era o goleiro desse Nacional do Uruguai. E o Edu, o segundo gol, o Edu bateu uma falta quase no meio do campo. E eles até falaram, pô, os diretores do Palmeiras devem ter comprado o Manga, porque, pô, ele caiu, a bola passou debaixo da barriga dele, né? E o Manga gostava de negócio de cassino, essas coisas, então os caras aliaram essas coisas, né? Pô, ele devia estar precisando de dinheiro, então, pô, deixou o Palmeiras fazer o gol, né? Bom, conclusão, ganhamos de 2-0. Aí o polaco já machucado, ficou parado uns 8 meses, mais ou menos. E eu jogando, né? Entrei no lugar dele, jogando normal. A zaga era eu e o Luiz Pereira. Aí viajamos jogar contra o outro time na Argentina, jogamos contra o Estudiantes. E ganhamos o jogo do Estudiantes e tudo, fomos para a decisão e acabamos ganhando o torneio. Aí viemos para São Paulo, chegamos em São Paulo e ia ter o torneio lá do Natel, logo na semana seguinte. Aí disputamos o torneio lá do Natel, a nossa final foi contra o São Paulo. Aí ganhamos nos pênaltis, inclusive eu muito metido, né? Eu treinava, gostava de treinar, principalmente o negócio de bater pênalti, essas coisas. Aí o Brandão falou para mim, reuniu todos os jogadores e falou, quem que vai querer bater? Aí é aquele negócio, né? Aquela frieza dos caras, não sei o quê, pô, o senhor escolhe, né? Aí pegou o Madurga, pegou, parece que o César bateu, o Leivinha. Aí estava faltando um, o Brandão falou, Alfredo, e aí? Eu falei, tudo bem, eu bato. Aí bati o último, né? Pênalti, inclusive era o Sérgio Valentim, goleiro do São Paulo. E eu acabei fazendo o gol e o Palmeiras foi campeão do Laudo Natel. Aí começou o Campeonato Paulista. Aí o time estava engrenado, estava bem, com moral, essa coisa toda. Nós ganhamos o Campeonato Paulista. Ganhamos o Campeonato Paulista e ia já para fazer o Ramon de Carranza, que era o torneio que tinha na Espanha. Então nós viajamos para lá, aí jogamos o Ramon de Carranza e ganhamos o Ramon de Carranza. Aí faltava, para concretizar o negócio, faltava o Campeonato Brasileiro. Aí, pô, o time estava engrenado, os jogadores, era difícil sair o jogador machucado, expulso. O polaco deu essa infelicidade, né? Ele ficou um tempão fora. Mas do resto, assim, dos outros jogadores, aí disputamos o Campeonato Brasileiro e acabamos ganhando o Campeonato Brasileiro. Então, 72. Nós disputamos 5 títulos, ganhamos 5 em 72. 73, aí o time começou a cair um pouco de produção, começou a sair jogador por cartão amarelo, por contusão, essas coisas todas, começou a cair um pouco, aí a decisão foi Santos e Portuguesa, que foi aquela palhaçada do Armando Marques, né? Que acabou dando o campeonato para os dois, né? Mas nós perdemos o Campeonato Paulista, mas ganhamos o campeonato de novo, fomos bicampeão brasileiro, Campeonato Brasileiro. Mas Alfredo, voltando um pouquinho lá no União do Rio Branco, queria que você falasse pra gente como você se descobriu zagueiro, na verdade. Como você gostava da posição, atuava em outra posição depois, foi pra zaga, como que foi
escolha? Porque, embora no caso eu não tivesse uma puta de uma estatura, mas eu gostava, eu treinava muito o negócio de forca, né? A gente botava uma bola pendurada e eu gostava, ia no campo, inclusive à tarde, e a gente pendurava a bola lá e eu vinha na corrida, e cabeceava a bola, essas coisas todas. Então, quer dizer, eles acharam que, bom, dá para você, no caso, ou ser centroavante ou ser back central, né? Eu falei, não, pô, centroavante não, mas back central tudo bem, eu vou. Aí comecei a jogar de back central e começou o negócio a se dar, a ir bem, né? Eu comecei a ter noção, porque isso é muito importante na zaga, tanto o central como o quase-zagueiro, você ter noção de cobertura, né? Então isso aí eu tinha com uma facilidade tão grande que o Brandão falou, olha, eu fico abismado de ver você, no caso, tão garoto, e ter, no caso, a possibilidade, a facilidade de ter esse sentido de cobertura, né? Então foi daí que, no caso, eu parti jogando de back central e também não me apertava em jogar ali na frente da área, né? Deixa eu aproveitar essa deixa que voltou um pouco no tempo. O senhor pegou essa época que a várzea era uma coisa bastante popular em São Paulo, né? Tinha muito campo de várzea, muito... Conta um pouco como que era isso, vocês viajavam muito pela cidade? Não, tinha muita tradição, né? Esse negócio porque cada bairro tinha um time famoso. Eu cheguei a jogar com, acho que tinha 16 anos, eu jogava no Rio Branco, que era domingo de manhã, e jogava no Sampaio Moreira. O Sampaio Moreira era um time famoso, no Tatuapé, tudo, e eu jogava no Sampaio Moreira à tarde, né? E o Sampaio Moreira, eles lotavam, ia 4, 5 caminhões, e a turma tudo sentado hoje não pode mais viajar na carroceria do caminhão, mas a gente viajava em cima dos caminhões para poder jogar. Fomos uma vez jogar contra o Vila Augusta lá em Guarulhos, os caras do Sampaio Moreira tava garoando, né, esse jogo, e eu peguei e falei um torcedor veio perto de mim e falou, você dá licença de eu limpar o rosto? Ele pegou a minha camisa, que eu estava jogando, e passou no rosto dele, que estava tudo molhado, né? E ele passou no rosto dele e ele falou para mim assim, eu preciso tomar cuidado que não dá para molhar aqui, é o meu canhão. Levantou aqui uma puta de uma automática, né? Então os caras, na época, então o Sampaio Moreira era temido, que dentro de campo eles não podiam, dentro de campo não, no campo deles, eles não podiam brigar, senão eles perdiam o campo, né? Mas em compensação fora, o Sampaio Moreira enfrentava qualquer time na várzea. Então a gente, sabe, com essas coisas aí a gente foi adquirindo essa condição, no caso que... E era muito visto, né? Muito popular. Ah, sim. Era, por causa dessa rivalidade de bairro também? Tinha. Era porque depois tinha aquele negócio de partidas invictas, então os clubes, no caso, que tinham mais partidas invictas, tinha direito a um jantar. Então, era aquela puta festa que a gente fazia, né? E como era um time apadrinhado pelo Julinho, né? Porque... Ah, sim. Devia ser um prestígio enorme. Era por causa do nome dele, né? Que ele tinha. E quando, inclusive, ele estava de férias, né, no final do ano, assim, ou no caso que ele estava contundido e estava voltando, ele jogava com a gente lá, entendeu? Ele fazia, ele brincava com a gente. Ele jogava, então era... E tinha muito olheiro de time grande que ia ver a várzea? Tinha olheiro sim, porque normalmente, não o olheiro próprio do cara ganhar alguma coisa para fazer isso. Tinha caras que falavam, peraí, você jogando o que você está jogando, porque você não tenta, né? Tinha um senhor que trabalhava com um negócio de frutas, né? Fazia feira, tinha banca na feira, e eu tenho amizade com o Rato, o Rato era o diretor lá do Corinthians, né? Cabeção, a semana passada eu fui conversar com ele, porque ele passou. Ele esteve aqui? Teve. Então, e ele passou, porque eu moro num lugar ali no Tatuapé, que tem um Master Sênior, negócio de consultas médicas, né?
E ele frequenta ali, ele vai lá para poder fazer os exames dele, essa coisa toda. E eu falei, caramba, esse cara para mim é um cara que eu já vi, esse cara e ele não mudou a fisionomia dele, né? Ele mudou assim, engordou um pouquinho, é lógico, mas a fisionomia dele é a mesma. E eu, vim conversar com ele, falei, o senhor conhece? O senhor me conhece? Ele pegou e falou assim, puta, tô mais ou menos... Eu falei, não, eu sou o Alfredo Mostardi, que eu tive treinando com o senhor me deixou treinar umas 2, 3 vezes lá, mas como não resolvia nada, e o Palmeiras resolveu me dar ajuda de custo, então eu fui para o Palmeiras. Mas o senhor lembra disso? Ele falou, lembro sim, porque você não é casado com a sobrinha do Julinho? Eu falei, senhor. Então, o negócio é o seguinte, foi naquela época que me falaram que você tinha começado no Palmeiras, tinha grande futuro e que o Corinthians perdeu uma grande oportunidade de ter um jogador como você, e você, no caso, foi levado pelo Júlio Botelho. Então, teve um pouco de lembrança nessas coisas, né? Então, Mas então isso era comum, essas dicas para ir para time... A gente sempre tinha um cara que encostava perto da gente, eu conheço fulano que está no clube tal, você não quer tentar? Então a gente falava, não tem condição de eu tentar, ficar tentando em clubes, porque, eu estou estudando, eu estou trabalhando, não posso faltar, porque meu pai também depende do que eu ganho. Então, E sua mãe gostava da sua atividade de futebolista? Gostava por causa, no caso, pela minha avó, no caso de ser corintiana, aquela coisa toda, né? Então eles gostavam por causa do futebol em si, né? Mas por causa do Corinthians, né? Que o Corinthians era a paixão deles, né? Mas nunca eles esperavam que eu fosse jogar, ter uma decisão em 74 contra o Corinthians, que, né? Eu fosse, porque, foi meu pai, meu irmão, eu arrumei ingresso para eles e levei, né? Falei para eles, vocês Como vão lá. foi essa família corintiana? Então, e foram assistir, né? Foram lá no hotel, a gente ficava no Lorde Hotel, então eu dei os ingressos para eles e eles foram. Aí, depois do jogo, falei para eles, botaram a bandeira debaixo do braço e foram embora, né? Então aí, quando chegou em casa, eu cheguei era quase meia-noite, o jogo foi à tarde, né? Mas devido ao problema de sair do Parque Antártica, né? Que os caras não quebravam o carro como os caras quebram hoje do jogador, que os caras não jogam nada, essas coisas todas, né? Então quebrava o carro porque os caras queriam subir em cima, eles queriam te abraçar, eles queriam te beijar, né? Então o torcedor sempre foi fanático, né, pelo clube, né? Então no Palmeiras, subiram em cima do capô do meu carro, afundaram o capô e foi um transtorno. Mas eu acabei chegando em casa umas 11 horas da noite, mais ou menos. Aí o meu pai morava na mesma rua, né, na Penha. Aí eu fui lá na casa dele, eu já era casado, tudo, fui lá na casa dele e falei, não, vamos lá tomar um negócio comigo, tomar uma Coca-Cola, sei o quê. Aí, por muito custo, ele foi. Aí eu peguei a camisa do Adãozinho, aí botei no chão assim, ele trocou comigo, né? Aí eu pus a camisa do Adãozinho e falei, senhor, faça favor, você tem que limpar os pés para poder entrar na minha casa. Doido. O senhor vem de uma família de operários, né? De pai operário, mãe operária. O senhor chegou a estudar para ser um torneiro mecânico e o futebol acabou aparecendo como uma... Sim. O futebol acabou com meu, alternativa, né? Minha condição de ser igual ao Lula, né? Esse período aí dos anos 50 é um período que tem muita movimentação em São Paulo, depois da operária. O senhor tem lembrança disso, assim, se isso tinha a ver de greve, dessas coisas, seu pai? Tinha alguma coisa em 62, 63, que teve aqueles manifestos, né? Aquela coisa toda, que disse que ia ter uma revolução. Mas a gente ainda não tinha aquela sabedoria, né? Que, como é que poderia, o que poderia acontecer, né? Mas o pai do senhor se envolvia nessas coisas? Não, ele comentava a respeito, né? Então, à noite, principalmente, da gente não sair, porque, a gente era, eu, no caso, com 14, 15 anos de idade, a gente ia num bailinho, né? Como todos os garotos na época, né? Mas, que eu não tivesse em casa às 10h30, né? Tivesse em casa às 10h30, minha mãe já me esperava com um pedaço de pau atrás do portão e já entrava tomando porrada, né?
Não tinha jeito, não tinha acordo, né? Então a gente já para evitar determinadas coisas, então não, falei, pô, não vou ficar apanhando de graça, né? Então. O senhor sabe se ele era se envolvia com sindicato, essas coisas? Não, o meu, veja bem, a gente sempre teve um pouquinho de negócio de sindicato nas veias, porque o Joaquinzão, sim, que foi presidente 25 anos do Sindicato dos Metalúrgicos, ele casou com a irmã da minha mãe. Olha só. Olha que gozado, né? Então, ele me colocou no Matarazzo para mim poder, porque eu entrava na firma e a firma dava condições de você trabalhar 6 meses e 6 meses no Senai. Então 6 meses eu ia na firma, ficava praticando, me dava um torninho pequenininho para ir praticando essas coisas todas, e 6 meses no Senai eu fazia o curso. Né? Nessa época que o senhor estava treinando, esses 8 meses que o senhor falou. Entendeu? Então, para mim, no caso, então a gente tem essa coisa do Joaquinzão, né? Pô, e ele é um cara que excepcional, né? Um cara íntegro, um cara que, pô, o cara faleceu, teve porque deu sorte, ele já vinha há muito tempo construindo, né, a casa dele, mas, pô, faleceu, no caso, com uma casa, minha tia tem até hoje, uma casa, e foi o que ele conseguiu, 25 anos, pô. Hoje o cara com 25 anos de mandato em qualquer político, qualquer vereador, qualquer coisa aí, o cara tem um bairro, não tem uma propriedade, né? Então ele era muito... Então tinha essa conexão aí. Tinha muito... Porque os sindicatos também tinham times de várzea, assim, ele patrocinava time, não patrocinava? Eles patrocinavam, sim, mas eu nunca cheguei... Nunca cheguei. Por sinal, no caso, depois eu vim, no caso, a saber dessas coisas e fui convidado também, era o... Ele é até deputado agora, o Luiz Pereira também foi, inclusive jogou lá e foi técnico também do Força Sindical. Força Sindical, Como é que é o nome do cara lá? Esqueci. O atual? O atual. Paulinho? Paulinho da Força. Paulinho. Falando um pouco da sua posição, Alfredo, queria que você comentasse pra gente quais eram os seus ídolos, como que você gostava de jogar, se você era um jogador que falava muito, você falou do seu senso de antecipação, né? Você tinha algum espelho, algum jogador que você... Olha, eu vou te falar, eu joguei com o Luiz Pereira, fui considerado uma das maiores duplas, né, de área, no caso, né, na defesa, dos times de São Paulo, brasileiro, né, porque fomos convocados junto também para a seleção, mas eu tinha a paixão de ver o Djalma Dias jogar. Djalma Dias, ele não dava um chutão, ele não dava um pontapé, entendeu? Falta, lógico, zagueiro, contrário desse outro que jogou no Corinthians aí, que disse que não fazia falta. Gamarra. Como zagueiro, o cara não faz falta, isso não existe, né? Mas o Djalma Dias fazia sim falta, mas ele era um cara, super técnico, né? O Luiz Pereira era um bom jogador, subia bem de cabeça, descia, fazia gol, né? Quando às vezes o time precisava. Eu e o Dudu marcávamos atrás, ficávamos tomando conta dos caras para não ter contra-ataque, e ele descia, acabava fazendo gol, então ganhava todos os motorrari. Então, todos os prêmios, no caso de televisão, de rádio, essas coisas, o Luiz Pereira ganhava. Falava, escuta, eu não tenho direito nem um botão, eu falava para ele, né? Porque, eu que saio correndo atrás dos caras para poder marcar, para não deixar os caras fazer gol todo, e você, no final do jogo, você é considerado o melhor jogador em campo. Mas eu sempre tive assim, eu era fã mesmo do Djalma Dias. Mas acabou acontecendo de jogar com o Luiz Pereira e a gente se deu muito bem, se dava e se damos, no caso, até hoje, né? A gente se dá muito bem, às vezes quando ele vem para São Paulo, ele me liga, conversa, ele está na Espanha, né? Ele está sempre por aí? E não é sempre, não. Mas ele levou a esposa dele para lá e me parece que houve um certo desentendimento, parece que ela voltou, mas eu não fiquei mais sabendo a respeito, mas sei que
normalmente, cada 1 ano e meio, 2 anos, ele vem para São Paulo, fica uns dias aqui. Vem também atrás de alguns jogadores. Tentou me arrumar hoje, parado, né? Que eu estou parado. Porque eu fiz curso de treinador de futebol na Federação Paulista. E, porra, a carreira que eu tive, no caso, porra, eu fui praticamente 2 vezes expulso em 19 anos que eu joguei futebol. Então eu fui uma vez expulso contra São Paulo, que eu estava marcando o... Bom, estava aquela guerra de... Sabe quando começa a chegar junto, esse jogador faz falta aqui, o juiz vem, olha, vamos parar, vamos maneirar, porque senão eu vou botar para fora. Então, teve uma jogada onde o Zeca deu um carrinho no Terto e o Terto saiu carregado. Aí o juiz chegou e falou, se caso tiver mais uma agressão, uma jogada mais viril, eu vou botar para fora. Eu não vou dar mais cartão amarelo. Pegou o cartão amarelo e deu na mão do representante. A primeira jogada que teve, jogaram a bola no Terto, justamente ainda mais no Terto. Jogaram a bola no Terto e o Terto ele quis me levar com o braço. Ele quis me dar uma cotovelada e eu peguei, apoiei ele atrás e ele levantou os pés e caiu sentado. E eu peguei e levantei. Eu tinha amizade com ele. Então não foi nem um pontapé desleal, coisa parecida. O juiz veio na corrida e pegou e me deu. Os caras ficaram revoltados, inclusive do Palmeiras, os caras foram tudo falar com ele, o Edson, que é o Edson Cegonha, né, que era o médio volante jogou no Corinthians e depois jogou no Palmeiras. O Edson, pô, foi falar com ele, pô, tudo uma injustiça, o cara fez nada, apenas encostou no Terto, né? Você vai, não, eu falei que não ia ter mais amarelo, era possível, no caso, eu dar um cartão amarelo, mas eu tinha falado que o cartão amarelo não ia usar mais, então eu já vou dar o cartão vermelho, fez falta agora, eu dou vermelho. Aí eu fui expulso esse dia, saí injustamente. Aí depois, uma vez também eu fui expulso, aí já foi um negócio mais de Atlético e Curitiba, que eu joguei no Curitiba em 76, né? Aí fui campeão paranaense, inclusive, no Curitiba. E aí começou aquele negócio de jogador querer dar cabeçada, essa coisa toda. E então tem um centroavante lá do Atlético e ele veio para poder tentar fazer a falta, né? E ele fez com o braço assim e pegou na boca, né? Pegou na boca, eu fui atrás dele. Quando ele chegou na linha de fundo, eu joguei ele, bola, foi tudo para dentro do vestiário. Aí o juiz falou, não tem nem amarelo, você está expulso. Foi as únicas 2 vezes em 19 anos que eu fui expulso, né? E foi uma decepção não ter sido treinador depois de encerrar a carreira? Sabe o que acontece? Foi única e exclusivamente culpa minha, porque eu, quando parei no Taubaté, eu assumi o Taubaté, fiquei de supervisor, porque acontece o seguinte, eu resolvi parar, eu estava com 36 anos de idade, e eu achando que, pô, sabe, eu estava saturado de ver os acontecimentos. Porque, pô, no Palmeiras, no Curitiba, no Santos, pô, você vai viajar de ônibus, é o melhor ônibus. Você vai ficar hospedado no hotel, é o melhor hotel. Você vai, pô, no restaurante para comer, é a melhor comida. Quer dizer, sabe, tudo, no caso, passa a ser daquele negócio de time grande, entendeu? Eles te dão... Eu, pô, passei a jogar no Taubaté, o Taubaté tinha uma condição como tem o Guarani, como tem a Ponte Preta, só que, pô, os caras não queriam gastar, os caras queriam um jogador juvenil. Então me pegaram, porque eu tinha direito ao passe livre, aí o Cláudio Garcia, que era o treinador, me convidou, Alfredo, pô, vamos para lá, precisando de um cara mais experiente, tudo, que eu tô com uma molecada boa lá. Falei, tudo bem. Isso foi em 1980. E em 80, no caso, foi o Taubaté conseguiu ser o 4º colocado do Campeonato Paulista. Tirou na frente da Portuguesa. Acho que foi Corinthians campeão, São Paulo, Santos e Taubaté. Foi o 4º colocado. O 5º colocado foi a Portuguesa. Então nós ficamos na frente. E o artilheiro do Campeonato Paulista, isso foi no Campeonato Paulista. O artilheiro do Campeonato Paulista foi o Edmar, fez 17 gols, jogando no Taubaté.
Então nós fizemos uma puta de uma campanha, sabe? De time pequeno, mas um time como um Guarani, uma Ponte Preta, né? Que vira e mexe despontava aí como um time pequeno, mas um time perigoso, né? Então acontece o seguinte, aí eu treinava de manhã, ia treinar de tarde, aí quando chegava à tarde, você pegava a camisa do roupeiro, camisa úmida. Então não deu tempo, botaram lá para secar, mas não deu tempo, só tinha aquela camisa. Se você queria uma chuteira, a chuteira está pegando no dedo aqui, não sei o quê, queria uma chuteira melhor, uma chuteira mais folgada, você tinha que comprar. Porque as que ele tinha, que o Taubaté tinha para te dar, era aquelas e fim de papo. Ou aquela ou nada. E isso aí começou a me aborrecer. A gente ia jogar, suponhamos, em Rio Preto. Taubaté, Rio Preto, deve dar mais ou menos umas 6 horas e meia de ônibus. O ônibus era uma espelunca, né? Então quebrava no caminho, você era obrigado a ficar na estrada, dando sinal, o cara poder parar para você pegar uma carona até São José do Rio Preto. Então essas coisas começou, sabe, a me desmotivar, essa grande realidade. A desmotivar, então eu falei para o diretor, olha, eu não quero, terminando meu contrato agora, eu não quero mais saber, eu não vou jogar mais, muito obrigado pelo que vocês quiseram que eu ficasse aqui, eu vim, joguei aqui quase 4 anos, Taubaté, tudo, mas eu não quero mais saber de jogar bola. Não, você não sei o quê. Aí me colocaram de supervisor, para mim vir na federação, para registrar o jogador que o Taubaté contratava, aquela coisa toda. E com isso, eu comecei a ter contato com os caras da imprensa, me viam na federação, o que vocês estão fazendo aqui? Eu estou de supervisor lá no Taubaté, assim. E logo em seguida o treinador do Taubaté saiu, Cláudio Garcia, e assumiu um outro treinador, que ficou acho que 2 ou 3 partidas só, o cara lá do norte lá, e mandaram o cara embora. Alfredo, não tem mais jeito, você vai ser obrigado, você vai ter obrigado a assumir o time. E o time estava com 4 pontos, sujeito no caso a cair. Isso em 83, 82. Aí eu peguei e assumi. Eu assumi, nós ganhamos do América de São José do Rio Preto em casa, de 4-1. Ganhamos do Internacional de Limeira, lá em Limeira. Empatamos contra o Guarani em Campinas. E viemos perder da Ponte Preta em casa, que eu estava 0-0 o jogo, e faltava, ia bater a falta e ia terminar o jogo, que o juiz já estava até, vamos botar a bola no lugar, vamos bater, porque não sei o que, está passando o tempo. Então ia terminar ali. O de cá arrumou a bola toda, meteu lá na forquilha, fez o gol. Aí com isso eu tinha tirado o médio volante, que era genro do presidente do Taubaté, casado com a filha do presidente do Taubaté. E eu tirei o cara, porque para mim não interessa, interessa o cara jogar. É o caso, eu vou ser hoje treinador de uma equipe de base, se vier um cara desses cara que costuma rodear o clube, empresário, que costuma dar dinheiro, como está acontecendo, tem uma porrada de cara ganhando dinheiro para poder botar determinado garoto, que às vezes o cara joga menos do que o outro que está lá sentado no banco, mas o cara é pobre, o cara não tem um certo prestígio, então o cara fica no banco eternamente. Então vai botar o cara que o empresário está dando dinheiro para o treinador. Então se isso viesse a acontecer comigo, não ia acontecer, porque eu não ia admitir nunca um negócio desse. Sabe, suborno, sabe, não sou mais melhor do que ninguém, não sou mais leal do que ninguém, mas a gente vem atravessando determinadas fases na vida da gente, né? Vem acompanhando, no caso, esse negócio de política, negócio o cara se deixa vender, mete dinheiro na cueca, mete dinheiro na meia, uns absurdos tão grandes que eu acho que, sabe, eu acho que seria a última pessoa que eu entraria numa dessa, com todo o dinheiro que o cara pudesse me oferecer.
Se merecer jogar, vai jogar. Do contrário, fim de papo. Não tem dinheiro que faça, no caso, mudar a minha cabeça. O cara me comprar. Entendeu? Então... E quando você tirou o genro do presidente, o que aconteceu? Quando eu tirei o genro do presidente, já não teve uma aceitação boa, porque eu senti já na concentração que o negócio, o ambiente já não estava legal, né? O presidente passou, já não me cumprimentou, porque vira e mexe bater nas minhas costas. Pô, tá ganhando, tá numa fase boa, não sei o quê. E já tá livrando o time do descenso, não sei o quê. Então, ele já, nesse jogo, ele já não bateu nas minhas costas, ele já não me deu aquele boa sorte, né? Então, tudo bem, eu já sabia que se caso acontecesse uma derrota, que poderia vir a acontecer. E foi o que aconteceu. Aí, na segunda-feira, já tinha um zum na cidade, porque, pô, Taubaté, você falava uma coisa num bairro, ali 2 minutos no outro bairro já estavam sabendo, né? Então ali é fácil de... Então vieram me contar, Alfredo, toma cuidado que diz que o presidente e o diretor vão fazer uma reunião com você amanhã para te comunicar que você não vai ser mais técnico do Taubaté. Eu falei, para mim tudo bem, não nasci no Taubaté, né? Aí, no dia seguinte, após esse acontecimento, eu peguei e fui lá conversar com o diretor e falei, olha, se a intenção de vocês é me mandarem embora, eu já estou saindo. Vai ficar tranquilo no caso, vocês pagam o que eu tenho direito e eu vou embora. Não, quanto a isso, não sei o quê, não, mas não era bem assim, a gente ia conversar com você. Não tem conversa, eu já sabia. Eu já sabia porque uma pessoa foi me contar, foi na minha casa me contar que vocês iriam me mandar embora. Então, não, pô, Alfredo, você é um cara aqui na cidade que, os caras te admiram muito, né? Pô, tinha saído do Palmeiras, jogado na seleção. Quer dizer, pô, vai jogar no Taubaté, faz uma campanha logo no primeiro ano, né? Uma campanha daquela, pô, o cara pega um puta do nome na cidade, né? Fazia, pô, o Edmar fez 17 gols, eu fiz 6. Ou de cabeça ou de falta. Eu ia para a área, no caso, quando o time precisava, e eu cheguei a fazer 6 gols no Taubaté, no campeonato. Então fui o segundo artilheiro do time. Então, pô, o torcedor me adorava, entendeu? Então eles ficaram meio apreensivos por causa disso. Então eu falei, não, tudo bem, vocês continuam o time de vocês, essa coisa toda. Aí contrataram um cara que veio do Paraná, e eram desse tipo de cara, desses treinadores que gostavam de dinheiro para poder colocar jogador, essas coisas também, né? Eu esqueci, me fugiu o nome desse cara. Mas aí veio para o Taubaté, aí acabou terminando a campanha. No ano seguinte o Taubaté caiu. Aí o time caiu, tudo. Aí veio um empresário. E eu já tinha, falei, então encerrei a minha carreira, essa coisa toda. E eu parei de... Já estamos na... Não, pode. Aí eu já tinha encerrado minha carreira, tudo. Aí eu falei pro seu Júlio, né, que era o empresário, dono da Metalonita, firma de colchão lá em Itaquera, e ele me convidou e falou, pô, você tá parado? Eu falei, tô. Por que você não vai jogar para mim lá no Clube Atlético Indiano? Time de clube, né? E você vai jogar lá. A gente tá dando um cachezinho para vocês, dava 150, 200 reais cada partida que fazia. Às vezes jogava no domingo, às vezes jogava numa quarta-feira, né? Então eu fiquei ganhando um cachezinho que ele me dava e me arrumou um emprego na firma dele. Então eu falei, pô, qual é o mal dele? Me dava carro para mim poder ser vendedor de colchão. Pô, eu chegava nesse setor aqui de São Bernardo, São Caetano, aqui, que negócio de italiano, né? A raça, o italiano tem muito aqui em São Bernardo. E a maioria dos caras, negócio de faziam móveis, essas coisas todas. E, pô, quem que é o cara que está esperando aí, né? O Alfredo Mostarda, é vendedor da Metalonita, está aguardando para falar com o senhor. Puta, faz favor, manda ele entrar, por causa do nome, entendeu? Então, pô, me ajudou e muito. Bom, Alfredo, falando um pouco da sua passagem, da sua trajetória na seleção, você e Luiz Pereira e outros palmeirenses foram para a seleção de 74, né? Gostaria que você primeiro
responder se o senhor acha que foi uma campanha decepcionante, em relação, sobretudo, à campanha anterior do tricampeonato. Acho que se tinha uma expectativa muito alta em relação à seleção na campanha da Alemanha, né? Gostaria que o senhor comentasse. Eu acho o seguinte, eu acho que foi muito... Nós fomos para a Alemanha já em um desacordo muito grande, porque nós ficamos praticamente 2 meses treinando no Rio de Janeiro e tinha que treinar mais 2 meses na Alemanha. Então, nos passaram que na Alemanha, vai chegar na época de primavera, não sei o quê, você vê que os caras estão por fora, que até nisso os cara erraram, né? Porque chegamos lá na Alemanha, em Frankfurt, caindo neve, pô. Então, a neve, você olhava fora da concentração assim, o campo, no caso, difícil para se treinar, não se podia treinar, escorregava para a chuva, né? Então, e aí excesso de preciosismo, porque foi tricampeão brasileiro em 70, em 74 não, vai ganhar com o pé nas costas, e não é nada disso. O futebol está provado, e mais do que provado, de que cada partida é uma história diferente. Uma partida que você joga muito bem contra um time pequeno e acaba ganhando, e às vezes o time pequeno mereceu ganhar do time grande. Então eu acho que cada partida, no caso, era uma história diferente. Tanto é que o Zagallo, nós viajamos, treinamos no Rio de Janeiro, parte física, e conjunto ninguém sabia, porque nós viajamos para a Alemanha sem saber quem ia jogar. Bom, eu já desconfiava porque eles tinham muito eles procuravam muito o jogador, o caso do Marinho Pérez, do Wilson Piazza, então caras que jogaram na Copa do Mundo, que foram na Copa do Mundo de 70, e não o Marinho Pérez, né, mas o Marinho Pérez por ter sido capitão em todas as equipes que passou, essa coisa toda. Então eu sentia que eles estavam querendo armar essa de ele e Luiz Pereira na zaga. Quanto a isso, no caso, eu tenho que provar, não é xingando, ô Zagallo, você vai falar que vai jogar o Marinho? Não, eu que tenho que jogar. O Marinho é mais zagueiro central, eu sou quarto zagueiro, eu tenho que jogar. Eu joguei com o Luiz Pereira, a gente foi a defesa menos vazada durante todo o campeonato, essa coisa toda. Então, nós fomos convocados mediante o que a gente fez no Palmeiras, não é isso? Agora, chega aqui, você não me dá oportunidade? Não me deu oportunidade sequer um treino, em falar assim, eu vou colocar os 6 jogadores do Palmeiras, que era o Leão, eu, Luiz Pereira, Ademir da Guia, César e Leivinha. 6 jogadores. 6 jogadores para se montar uma seleção. Vamos botar esses 6 jogadores, vamos colocar os demais. Quem sabe, no caso, a gente já tenha uma coisa já em andamento, engrenar já a equipe, né? Porque faltava praticamente 2 meses. Ele não fez isso, teve um amistoso lá na Basileia, e ele não fez isso, ele botou simplesmente um time para poder jogar, essa coisa toda, mas não definiu, entendeu? Não tinha definição. Agora acontece que... O relacionamento com ele era difícil? A gente não tinha, sabe? A gente não tinha. Você descia para tomar café, quer dizer, assim, tinha um grupinho de São Paulo, de um lado, era eu, Luiz Pereira, Ademir da Guia, o Zé Maria, Rivelino, a gente numa mesa, sentado tomando café, do Rio de Janeiro no outro lado, de Minas do outro lado. Eu olha, sinceramente, se fala, o cara tem bola de cristal, mas se falasse para mim assim, fala agora, antes da Copa do Mundo, o Brasil tem condição de ganhar? Eu, sinceramente e honestamente falando, eu falaria não. Pelo ambiente, porque no Palmeiras, no caso, nós tivemos essa campanha toda,
esse time que, pô, foi maravilhoso, né? Pô, a gente ganhar 5 títulos num ano, né? Disputar 5 títulos, ganhar os 5, bicampeão brasileiro logo no ano seguinte. Então, isso tudo, no caso, foi o quê? A amizade, o entrosamento dos jogadores. O Luiz Pereira ia na minha casa, o Leivinha foi, eu ia na casa deles. Então, a gente, aniversário de filho, essas coisas todas. Então, a gente tinha esse puta desse relacionamento. Agora, na seleção brasileira, esse negócio, a gente sentia um aqui, outro ali, sabe? Um falando baixinho, o outro, parecia esse negócio tem aí da Globo aí, o Big Brother. Big Brother, igualzinho. O xixo no ouvido do cara, era assim, rapaz. O César esteve aqui com a gente, César Maluco, e ele falou que quando o time foi definido, sequer o Zagallo treinou os reservas, que foram deixados meio que de lado. Nós fomos para lá e ficava, no caso, treinando os caras que estavam jogando, treino técnico, e os outros, no caso, nós, no caso, que estávamos na reserva, eu, o Edu dos Santos, o Ademir da Guia, o César, pô, teve uns caras, o César mesmo, o Edu, esse cara lá em cima sentado, rapaz, assistindo os jogos, a maioria dos jogos da seleção, nem no banco o cara não ficava. Pô, quer dizer, o Edu na fase que estava, um cara que podia desequilibrar a qualquer momento. Não, Paulo César Caju volta até o meio de campo, ele ajuda mais, não sei o quê. Ele estava preocupado em não tomar gol, entendeu? Essa é a preocupação do Zagallo. Agora, ele chegou e disse para nós, não, pô, nós somos surpreendidos pela Holanda, porque nós não sabíamos como televisão, pô, todos os jogos da Copa, pô, a gente estava na concentração, não ia jogar o Brasil, ou ia jogar mais tarde, a gente estava assistindo o jogo. Então, pô, quantas vezes vimos a Holanda jogar antes de... Quantas vezes? Umas 2, 3 vezes, vimos a Holanda jogar e sabíamos que onde estava, no caso, pô, tem um lateral direito correndo lá para tentar fazer o gol. Mas tinha o centroavante que vinha fazer a cobertura dele. E esse entrosamento da Holanda é que ele achou que foi uma tremenda de uma surpresa. Mas, pô, a gente via isso daí na televisão. Agora, o que foi? Foi o problema do Luiz Pereira, deu pontapé no cara, foi expulso. Aí saiu. Quer dizer, jogador, aí começou o negócio a ficar meio desentrosado, aí começa a correr, não fala a mesma língua. O Leão não podia falar muito, que tinha cara, pô, o Marinho falava assim, não, peraí, não vai ficar gritando no meu ouvido, não. Você fica na sua, joga o seu futebol e deixa eu jogar o meu. Entendeu? Então são coisas que não fazia o negócio ir para o lado da união. O clima entre os jogadores também não era bom. Péssimo. Inclusive disse que você foi testemunha ocular de uma briga na última partida. Não, então, veja bem, a última partida, nós chegamos no campo, nos treinamentos, os caras que jogavam as partidas, uma partida dá condição para outra, jogar na quarta, depois vai jogar no domingo, então você dá mesmo ritmo, no caso de ter jogado na quarta-feira, no domingo você está bem. Agora, quem está de fora, no caso do meu caso, eu nunca tive problema. Eu fazem 40 anos que eu parei de jogar futebol e continuo, no caso, quase com o mesmo peso. Eu não tinha problema de engordar, essas coisas todas. Fiquei 4 quilos acima do meu peso normal na Alemanha. Por quê? Puta de um frio daquele. Toda hora a gente abria a geladeira, ia lá, pega uma fruta, come um negócio, come outro, entendeu? O cara vinha, você não quer um churrasquinho? Ia lá, fazia, tudo, os caras levaram todos cozinheiro, tudo, né? Então todas essas coisas, no caso, a gente, nós no campo, podia treinar, vamos treinar cabeceio, vamos treinar antecipação, vamos treinar, que é necessário para o zagueiro. Não, dava os 25, 30 minutos, o Zagallo, pi, ele conversando com os repórteres, aquela coisa toda, apitava, não sei o que, a gente entrava no ônibus e ia embora para o hotel. Ele não fazia nada, a gente não treinava. Aí o Leão falou para o Marinho, agora vai jogar o Alfredo, porque o Luiz Pereira foi expulso, o Alfredo que vai entrar no lugar dele. Então acontece o seguinte, você não vá, o Lato é o jogador mais perigoso do time dele.
não vá para frente e deixe o Alfredo numa fria, porque ele está sem condição, ele está com um pouquinho de peso acima do normal dele, e outra coisa, ele está sem treinar 2 meses aqui na Alemanha. E no Rio de Janeiro ele treinava física, mas na Alemanha não fizemos nada. Então, e o Lato era muito veloz. Né? Pô, era o cara do time deles perigoso, o cara que corria. Agora acontece o seguinte, ele foi avisado umas 2, 3 vezes pelo Leão, durante a partida. Aí ele virava para trás e mandava o Leão para aquele lugar, aquela coisa toda, falava palavrão. E você faz, joga seu futebol aí, para de me encher o saco. Quando virou o jogo, o Leão voltou a falar com ele. Entrou, inclusive, no campo falando com ele. Marinho, o jogo, no caso, está resumido no Lato. O Lato é um jogador perigoso. O Alfredo não vai ter condição de disputar na corrida com ele. Fica, no caso, o Alfredo está jogando na sobra, mas fica você atrás. Se a gente matar o Lato, a gente mata a metade do time dele. Não, fica tranquilo que eu... Ele pegou uma bola, ele deu um drible num cara, foi lá na frente e chapelou o outro, que ele tinha uma certa habilidade, chapelou o outro não sei o que e perdeu a bola. Perdeu a bola, o zagueiro pegou e já meteu no Lato. O Lato pegou a bola, isso mais ou menos daqui na última cadeira de mim, né? Aí eu peguei, dei a lateral, aí eu encurtei a lateral, mais ou menos daqui. Aí falei, ele vai passar correndo aqui. Ele passar correndo aqui, eu meto o peito nele, derrubo, faço a falta. Para, ele vai tomar um cartão amarelo, essa coisa toda, mas eu vou parar a jogada aqui. E a minha intenção era essa. Acontece que quando ele tocou a bola, o Marinho estava jogando comigo, o Marinho saiu. O Marinho gostava de fazer esse negócio de deixar o cara impedido, né? E o centroavante ficou impedido. Mas só que o Lato fez a jogada para ele. Trás. Ele fez a jogada para ele. Ele tocou a bola e saiu na corrida. Quando ele saiu na corrida, no caso, eu olhei o bandeirinha na minha frente e levantou. Por causa do centroavante estava impedido. Inclusive, eu peço até para os caras da Bandeirante, já pedi para tantos caras, para me arrumar o tape desse jogo que eu gostaria de ter. Te arrumo. Você me arruma? Tá arrumo, claro. Falei, eu gostaria de ter, porque dá para se ver claramente, no caso, quando o bandeirinha levanta. Entendeu? E aí é fração de segundo. Quando eu percebi que o juiz não apitou, eu saí atrás dele. Mas, se eu saísse junto, já não ia conseguir pegar, mas já saí atrasado, né? Aí ele saiu na frente, eu saí correndo atrás dele e tudo. Quando chegou na risca da grande, o Leão saiu, ele meteu lá no canto. Então fez o gol. Aí, entrou no vestiário, já entrou a guerra, né? Aí o Leão falou para ele, seu filha disso, filha daquilo... falei que nós íamos perder por causa da sua culpa, porque nós tínhamos, na época, eles tinham oferecido que o dinheiro que eles levam, a CBF levava na época, tinha que ser dissolvido nas partidas era dividido nas partidas que você ganhava lá. Não podia trazer dinheiro de volta, entendeu? O bicho, para poder dar o bicho. E eles prometeram para a gente $5.000. Para poder ser terceiro colocado. Se segundo colocado aqui não tem valor nenhum, imagina você ser terceiro colocado, ou ser quarto como nós fomos, qual é a diferença, né? Aí o Leão falou, tá vendo? Perdemos $5.000 por tua culpa, não sei o quê. E ele pegou e falou, ô Leão, sabe uma coisa? Vai então. Aí falou um puta de um palavrão pro Leão, o Leão veio, deu um puta de um tapa na cara dele, ele começou a chorar. Ele levantou, para não apanhar mais, e começou a chorar. E o Leão, a turma segura, essa coisa toda. Quer dizer, isso tudo por minha culpa, né? Que foi através de mim que aconteceu um negócio desse. Né? Mas, enfim, ele acabou tomando umas bolachas e foi isso que aconteceu. Então, o Milton Neves tinha muito esses lances de perguntar a respeito dessas coisas todas. E os caras uma vez, eu queria ver você falar na frente do Zagallo. Eu falo na frente até do presidente da República, quanto mais do Zagallo. Talvez eu não tinha sido um jogador simpático para ele, que é aquele problema, né? Porque eu não fui convocado, quem me botou na seleção foi a imprensa, foi, sabe, a torcida. No caso, porque se fazia qualquer enquete no caso, Palmeiras disputa o Campeonato Paulista. Quanto gol tomou o Palmeiras? 12 gols. 12 gols hoje,
a defesa desse time do Palmeiras que está ganhando aí, não sei quantos milhões por mês os caras estão ganhando, o cara em prazo de 3, 4 partidas já tomou 12 gols. E, pô, demorava o campeonato todinho para tomar 12 gols. Entendeu? Então era um negócio meio... Então, pô, a torcida... Pô, você perguntava para o corintiano, perguntava para o São Paulino, não, pô, o Alfredo tem condição. Você acha que tinha a ver com rivalidade Rio-São Paulo? Não, Ou antipatia do Zagallo? Pode até ser, entendeu? Pode até ser esse negócio que isso existia até entre os jogadores, a gente sentia entre os jogadores que existia. Por isso que eu falo, esse grupinho aqui, dos carioca, do grupinho do paulista, entendeu? Então já tinha mesmo Tinha um pouco disso. Tinha o bairrismo. Tinha um pouco de bairrismo mesmo. Mas nós fizemos um treino de preparação no Parque Antártica. E o Brandão apareceu lá para ver. E isso já na seleção, que nós viemos para São Paulo para fazer um jogo no Morumbi, amistoso, para depois viajar para o Rio e depois ir embora para a Alemanha. E aí nós fizemos esse coletivo no Parque Antártico. Aí o centroavante saiu e caiu nas costas do Marinho. Não, minto. O Marinho era do time titular. O Marco Antônio. Saiu nas costas do Marco Antônio. Saiu e eu peguei sentido de cobertura, e o que não me faltava para mim era isso, problema de negócio de cobertura. Dificilmente jogador, não era infalível não, mas dificilmente o jogador pegava uma bola, indo tocando a bola e chegando no gol do Leão. Tanto é que o Leão era um cara que por vida e mexe a gente discutia com ele por causa disso. Pô, não deixa chutar. Uma vez o Brandão falou para ele, peraí, você não quer que os caras deixem chutar? Então vou eu no gol, pô, não precisa de você. O Brandão falou uma vez isso para ele, né? Ele não queria que deixasse chutar, e ele tinha mesmo esse costume. Por quê? Porque tinha uma defesa que dificilmente o cara chegava na cara dele sozinho. Então, pô, tocaram a bola nas costas do Marco Antônio, pô, eu saí na cobertura, tudo, puta, ele ficou doido, Zagallo. Pô, olha aí, olha o buraco que você deixou. Sabe? Pô, os caras da imprensa, tudo cobrindo, aquela coisa toda, e ele falando, Alfredo, olha o buraco que você deixou aí atrás. Pô, peraí, eu indo lá e matando a jogada, pô, aí eu vou voltar para minha posição, né? Agora, eu tenho que, no caso, parar essa jogada, né? Vou deixar o cara pegar a bola. Aí o cara vai na linha de fundo. Aí eu fico perdido na área para achar um cara para poder subir de cabeça. Então todas essas coisas, no caso, a gente tem que analisar. Então eu fazia muito bem essas coisas de cobertura. Eu saí, ele pegou, parou de treinar, porque tá tudo errado, não sei o quê. O Brandão falou assim, Zagallo, você vai me desculpar. Depois, inclusive, ele falou para mim, o Brandão tem apontado para mim, disse que falou para ele, escuta, Zagallo, o negócio é o seguinte, você convocou o Alfredo jogando dessa maneira que ele estava treinando hoje. É dessa maneira que você convocou ele para jogar. Ele sai na cobertura do Zeca, ele sai na cobertura do Eurico, às vezes o Luiz Pereira vai na frente, ele e o Dudu ficam atrás, mas é o jogador que, para a jogada quando necessário. Aí ele pegou e falou, não, mas sabe o que é? Que a gente tem que entrosar o time, não sei o que. Num jogo, num treino, sabe, que não valia nada, essa coisa toda, ele quis aparecer. Ele quis dar uma de gosto, falar, já vou até tirar o cara, já vou falar assim, o cara já se perguntar da imprensa, já está sabendo que o cara não vai jogar, porque é isso aí. Inclusive, durante a competição, ele promoveu muitas mudanças, né? O César falou aqui que o primeiro cigarro que o Ademir fumou foi quando ele soube que ia jogar contra a Polônia. Veja bem, o Ademir ficou em todas lá no banco, lá em cima, não no banco, no campo. Uhum. Ele ficou assistindo lá de cima. Chegou na última partida, e tanto é que para ele, eu já sabia, né? Falei, só que o Piazza não queria saber de entrar de quarto zagueiro, porque ele disputar terceiro e quarto, ele tinha sido tricampeão mundial, então para ele seria, sei lá, né? Demérito para ele de poder jogar para disputar terceiro e quarto. Então ele inventou uma contusão, o Piazza.
Disse que não estava legal. E eu falei, pô, só vai sobrar para mim. Então eu falei, pô, eu estava já com uma dor no tornozelo, eu falei, acho que estou com vontade de falar isso pro médico. Eu estou com uma dor no tornozelo, quem sabe eles não me puseram até agora, né? Embora eu tenha ficado todas partidas no banco, mas não me puseram até agora, então é melhor que não me ponha, né? Coloca outro qualquer. Vai fazer o quê? Terceiro e quarto? Aí ele pegou e botou o Ademir lá em cima, o César, essas coisas todas, ficaram diversas partidas assistindo lá de cima. E acontece que, pô, chega no último jogo, pô, veio, nós estávamos tomando café, uma das poucas vezes que ele conversou com a gente, bateu nas costas, Alfredo, prepara que você vai jogar. Aí eu olhei para a cara dele, fiquei olhando, aí o Ademir deu risada. Aí ele deu a volta, que chegou atrás do Ademir e falou, o senhor também vai começar jogando. Aí eu olhei o Ademir vermelho, sabe? Falei, pô, não é possível deixar o Ademir nervoso, ó, é coisa de louco, né? Porque, pô, o Ademir é um cara que ele recebe a notícia boa como a ruim da mesma maneira, né? E aí ele saiu, ele pegou e falou pro Marco Antônio, Marco Antônio tá na mesa do lado, Marco Antônio, dá um cigarro pra mim. Aí o Marco Antônio, mais que depressa, tirou e deu, falou, pô, esse cara tá louco, né? Não fuma nada. Deu o cigarro para ele, presta o isqueiro. Pegou o isqueiro, acendeu. E eu fiquei abismado de ver. Eu falei, pô, o cara nunca viu o Ademir fumando, né? E o cara deu uma estragada lá. E eu falei,